Shalom, Nicolau. Lembrando que às vezes, gente, algumas pessoas tentam nos evangelizar, tentam nos convencer que Jesus é o Mashiach, que Jesus é o Salvador, que Jesus é a solução para isso, para aquilo outro. E nós já falamos em outros vídeos, já falamos em outras ocasiões sobre esse assunto, né? E não gostaríamos de estar sempre tratando sobre isso, mas às vezes precisamos realmente dar uma resposta para que as pessoas elas entendam que nós israelitas acreditamos em Deus, né, o Criador de tudo, tá? Nós israelitas acreditamos naquele que fez tudo o que existe. Nós não acreditamos em mais nada além de Deus. Nós não podemos cultuar ou invocar em nossas preces nenhum outro ser além do nosso Criador, aquele que nos fez. Quando passa disso, gente, quando nós, além de Deus, nós invocamos um outro ser, o nosso livro sagrado, a Torá, chama isso de idolatria. E a idolatria para Deus é uma coisa grave, uma coisa muito grave. E por isso, nós, israelitas, cultuamos apenas a Deus, o nosso Criador. Você sabe que Deus é Espírito. Nós, israelitas, acreditamos no Deus, né, que você encontra na primeira página da Torá. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, o Deus criador de tudo, esse é o nosso Deus. E eu gostaria, né, que as pessoas, digamos assim, não tentassem nos evangelizar, tentar nos convencer acerca de Jesus ou Yeshua, que alguns chamam de Yeshua, porque nós temos consciência, né, de quem servimos. Servimos ao nosso Criador, aquele que nos fez, aquele que criou tudo que existe. E nós não podemos dividir a nossa atenção, né, a nossa conexão espiritual com outro ser, além de Deus, né? Como Ele mesmo, o nosso Criador, falou, não terás outros deuses diante de mim. Então, a gente não pode ter um outro Deus além de Deus. Só existe um Deus, o Criador de tudo, que está lá na primeira página da Torá, no livro de Bereshit. Então, apenas respondendo, sabendo, gente, que simplesmente porque às vezes enviam coisas para nós, e eu gostaria de responder, ler o versículo que nos enviaram, ler o que mandaram para nós, né? E dizer o que nós achamos, né, do que está escrito aqui, o que nós achamos, né, do que está escrito. Então, gostaria de não abrir, né, no nosso Tanar, a nossa Bíblia. Eu gostaria de abrir a Bíblia cristã, não Tanar, que é a nossa Bíblia, que vai de Bereshit a Divei e Reamim, né? Nas Bíblias comuns de Gênesis a Malachi, ou seja, Malaquias, né? E a Bíblia cristã vai de Mateus até Apocalipse. E exatamente a Bíblia cristã que nós estaremos abrindo aqui para explicar para você o que nós achamos disso, qual é a nossa visão acerca disso. É claro que você nasce numa religião, você cresce nessa religião, todo mundo dizendo que essa é a verdadeira, que essa é a única religião verdadeira, que esse é o único Deus, né? E você cresce acreditando nisso sem questionar, e às vezes quando tem um questionamento, alguém te barra dizendo, olha, isso é blasfêmio, você vai ser castigado, olha, vai vir castigo sobre ti, tu vai sofrer castigo, não pode não, está blasfemando, não pode dizer uma coisa dessa, não pode fazer uma pergunta dessa, entendeu? Então as pessoas crescem, nascem, né,
e crescem, se tornam adultas acreditando que o cristianismo é a religião, da mesma forma que o budista lá na China, ou o budista na China, né, acredita que a religião verdadeira é o budismo, assim como também o hinduísta lá da Índia acredita que o hinduísmo é a religião verdadeira, porque eles nascem e crescem, né, sem nenhum questionamento. Da mesma forma, aqui no Brasil as pessoas nascem e crescem acreditando em Jesus e elas não questionam. E às vezes tentam nos convencer de coisas que nós já estamos a par, que nós já coisas das quais nós já chegamos a uma conclusão. E eu gostaria de ler exatamente o versículo que mandaram para mim, gente. Juntamente com você, que é cristão, que é pastor, que é padre, né? Jesus disse assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, disse Jesus. O bom pastor dá o quê? A vida pelas ovelhas. Ele disse mais assim: mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Ele vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. Ele foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Você está entendendo? Então, vemos aqui na Bíblia cristã, no versículo 11, que Jesus ele se autodeclara o bom pastor. Ele diz que é o bom pastor. E uma coisa que ele diz aqui, que ele, por ser bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Ele disse aqui, declara aqui, que dá vida pelas ovelhas. O versículo 12, Jesus fala de um tal mercenário aqui, mas o mercenário é o que não é pastor, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê o lobo e faz o quê? Ele vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. Então, o mercenário, ele é o bom pastor, Jesus ele se declara o bom pastor, dá vida pelas ovelhas. Ele diz que um tal mercenário ele não é o pastor verdadeiro e que não dá vida pelas ovelhas, e quando vê o lobo, ele foge do lobo, deixa as ovelhas e o lobo despedaça as ovelhas. Aí mais abaixo diz assim: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então Jesus ele se declara o bom pastor que dá vida pelas ovelhas e fala de um suposto mercenário de que faz o contrário. Quando vê o lobo, ele foge, ele cai fora, né? Ele bate em retirada e não tenta livrar as ovelhas do lobo. Deixa o lobo despedaçá-las, deixa o lobo comê-las, deixa o lobo, né, devorar as coitadas das ovelhas. Mas qual é a visão, gente? A verdade é muito bonito esse versículo. E as palavras são muito bonitas, muito bonitas. E quando você lê, ou quando você lê para alguém, ou quando você envia uma mensagem dessa para alguém, realmente se você não questiona, você vai ver lá uma coisa muito bonita, uma coisa ali que, né, você diz assim: poxa, que coisa mais bela, que palavras tão bonitas. Né? Mas isso aqui, gente, aconteceu na prática. Jesus ele deu a vida pelas ovelhas, Jesus morreu pelas ovelhas. Eu gostaria de ler ainda na Bíblia cristã, no livro de Mateus. Ali a gente leu em João capítulo 10, Jesus, o bom pastor, capítulo 10, versículo 11
até o 13 a gente leu. E agora nós iremos ler Mateus capítulo 14, versículo 1 por diante. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, né? Mateus capítulo 14, versículo 1 por diante, diz assim: Naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de quem? De Jesus. E disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isto estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Porque João lhe disse: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodes diante dele, e agradou a Herodes, o que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. E ela, instruída previamente, ou seja, e o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Olha só o que diz o versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando-se. Lugar deserto, apartado, né? Então, o que nós vemos aqui, gente? E Jesus, ouvindo isto que João Batista tinha sido morto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Então, você vê que o versículo que mandaram para mim, gente, não bate. Por que não bate? Porque Jesus, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelo quê? Pelas ovelhas. E nós vemos aqui, quando João Batista ele é degolado, ele é morto, né? Para começar, a gente vê anteriormente que quando João Batista foi preso, Jesus não foi se apresentar perante Herodes e dizer assim: não, quem tem que ser preso sou eu, quem tem que ser morto sou eu, não mate João, porque eu é que tenho que ser morto. Então há uma contradição muito grande, totalmente contraditório isso aqui, de Jesus se autodenominar o bom pastor, e que dá a vida pelas ovelhas, e que o mercenário vê o lobo e foge. Quem é o mercenário? Então quem fugiu? Jesus fugiu. Então ele podia ter se apresentado para ela e disse: não mate João Batista, mate a mim. Sou eu que tenho que morrer por João Batista. Mas nós não vemos aqui Jesus morrendo por João Batista, vemos aqui João Batista morrendo por Jesus. Totalmente diferente. Jesus, ele fala aqui, lá em João, né, que ele é o bom pastor, e que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E fala de um tal mercenário que, quando vê o lobo, foge e deixa o lobo despedaçar as ovelhas. E quem fez isso foi exatamente ele, Jesus. Ele viu o lobo, né, o Herodes, o lobo, prender Jesus, e ele, digamos assim, já vivia foragido. Ele já vivia foragido. E quando sabe que o lobo, né, arrebata a presa, arrebata a ovelha, o João Batista, o que é que Jesus faz? Ele fugiu. Entendeu? Então, Jesus está o quê? Com ironia? Será que Jesus estava com ironia quando diz assim: olha, o mercenário, que não é o pastor, ele, quando o mercenário vê as ovelhas, ele foge.
E foi exatamente o que Jesus fez. Né? Quando o mercenário vê o lobo, né, ele foge. Então foi exatamente o que Jesus fez. Quando ele viu o lobo, né, o Herodes, matar Jesus, o que é que Jesus fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Então, muito bonito as palavras, muito belas as palavras que você enviou para mim, esse versículo de João, capítulo 10, que Jesus é o bom pastor e que bom pastor dá vida pelas ovelhas. Agora vamos ver isso na prática. Jesus fez isso? Jesus ele agiu como um bom pastor ou como um mercenário? Jesus agiu como um mercenário. Porque se Jesus tinha dito, assim, quando Jesus disse que o bom pastor dá vida pelas ovelhas, ele dizia assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, por que Jesus não deu a vida por João Batista? Por quê? Por que Jesus fez exatamente o que ele falou que o mercenário faria? Fugir. Então, o que o mercenário faz? Vê o lobo e foge. Aí Jesus fica sabendo que Herodes matou João Batista e Jesus fica com medo, teme e cai fora, vai embora. Então, é muito bonita as palavras do versículo que me enviaram. Belas palavras, mas na prática não é verdade. É como se fosse aquilo que os cristãos falam. Mensagem subliminar. Jesus ele demonstra ser uma boa pessoa e, na verdade, Jesus não é nada daquilo que você pensa, nada daquilo que você prega, nada daquilo que você ensina. Porque não precisa a gente vir para os dias atuais e ver a realidade do que acontece na vida dos que acreditam em Jesus. Não é necessário. Basta ler a Bíblia cristã, de Mateus a Apocalipse. Tá? Aí você vai ver uma coisa dessa, você vai ver palavras bonitas, Jesus falando de forma linda. Belas palavras, Jesus. Belas palavras. Dizer que é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, e na hora que a ovelha vira presa de um lobo, você foge, você desaparece, você foragiu. Tá? Então, respeitamos todas as religiões. E por que nós falamos isso agora, nesse momento? Porque às vezes as pessoas não tentam nos convencer que Jesus é bom, que Jesus é Mashiach, e alguns falam que Jesus é o próprio Deus, encarnado. Entendeu? Coisa que para nós, israelitas, é absurdo. É absurdo você tentar nos convencer que Jesus trouxe coisas boas. É difícil, complicado, porque quantas pessoas por aí que fala porque ouviu falar e diz porque ouviu dizer. E você conhece a pessoa? Não, eu ouvi falar. Aí você sabe, você conhece? Não, eu ouvi dizer. Não, nós vamos na fonte. Nós vamos na fonte. Nós não temos medo de ler a Bíblia cristã, de Mateus e Apocalipse. E nós lemos e nós enxergamos aquilo que as pessoas não enxergam. As pessoas seguem cegamente, né? Jesus, seguem cegamente Yeshua, porque nasceram e cresceram numa religião que falam que Jesus é bom. E quando essas pessoas tentam questionar, elas são repreendidas, são advertidas de que vão ser castigadas. E acabam continuando no erro, insistindo no erro, né? E não... essas contradições, sabe, que eu falo absurdas aqui, que estão tão claras aqui, não ficam visíveis, mas como não podem ser questionadas porque um outro vai lá e repreende, né, atemoriza, dizendo, olha, você vai ser castigado. Então essas coisas aqui ficam ocultas, é como uma mensagem subliminar né, que tantos cristãos falam, mensagem subliminar. Né? Dizer que é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas é uma coisa. Ver o lobo, né, o Herodes, pegar uma de suas ovelhas, que foi João Batista, e despedaçá-la e fugir, aí é outra coisa. Então, como você pode tentar nos convencer
né, de uma pessoa que mentiu, de uma pessoa que não foi sincera, de uma pessoa que não falou a verdade, de uma pessoa que não foi transparente com os seus seguidores, de uma pessoa que não foi, sabe, sincera com aqueles que acreditaram do jeito que Pedro acreditou e morreu crucificado de cabeça para baixo, né? Sua mulher ficou viúva, seus filhos ficaram órfãos, sua família ficou destruída. É muito fácil você falar, ler, sem questionar o teu próprio livro. Se você questionasse, tá, a Bíblia cristã de Mateus, Apocalipse, você ia entender porque nós, israelitas, não acreditamos em Jesus, porque nós, israelitas, não acreditamos em Yeshua. Não adianta mudar o nome dele de Jesus para Yeshua, que dá no mesmo para se referir à mesma pessoa. As mesmas ações, as mesmas práticas. A gente não vive de palavras bonitas. Que palavras bonitas é uma coisa. Praticar aquilo que está ensinando é outro. Jesus viveu aquilo que pregava, não. Jesus, ele praticava aquilo que ensinava aos outros, que ensinava às pessoas, que pregava para as pessoas, não. Jesus viu vir o lobo e foragiu. Ele fugiu. Então, se você ler Mateus do capítulo 14, do versículo 1 até o 13, você vai ver que quando Jesus soube que João Batista foi degolado, foi morto, ele fugiu. Ele fugiu. Então, você vê, parece até uma ironia, que Jesus está com ironia, porque ele disse que o mercenário, né, ele viu o lobo e ele foge. O mercenário fugiria se ele visse o lobo. E foi o que ele fez. Ele disse que o bom pastor agiria de uma forma diferente. Ele iria enfrentar o lobo, ele ia proteger a ovelha do lobo. Ele não protegeu João Batista. Ele não foi lá nem dizer, não, Herodes, não mate João Batista, mate a mim. Tire minha vida. Então respeitamos sua religião, respeitamos sua crença, mas somos obrigados a falar porque não acreditamos em Jesus ou Yeshua. Jesus não trouxe nada de bom. Todos os discípulos deles morreram precocemente. Todas as mulheres desses homens ficaram viúvas. Os filhos desses homens ficaram órfãos. As famílias desses homens ficaram destruídas. Então, você tenta nos convencer acerca de Jesus mandando versículos até bonitos, palavras bonitas, tá? Muito bonitas são as palavras. Até tem músicas bonitas. Lamentavelmente, direcionada a uma pessoa que não merece essas palavras. As pessoas deixam o Criador por uma criatura e acreditam cegamente nessa criatura. E nós vemos aqui Jesus mentir. Então, se Jesus fosse o bom pastor, como disse ele teria dado a vida por essa ovelha, ele teria dado a vida por João Batista, mas ele não deu a vida por João Batista. Ao contrário, ele fugiu. Ele não fez o papel de pastor, ele fez o papel de mercenário, que vê o lobo e foge. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. E por mais que a gente fale, por mais que a gente tente convencer a pessoa de que nós não acreditamos em Jesus ou Yeshua, eles tentam nos convencer de alguma forma. E esse mercenário que Jesus ele se refere, certamente é o ser que ele criou. Jesus criou um ser chamado Anticristo, né? Que na verdade é o Mashiach verdadeiro. Então Jesus ele preparou as pessoas, tá, contra o verdadeiro Mashiach. Jesus ele preparou as pessoas, difamou o Mashiach, falou mal do verdadeiro Mashiach que há de surgir. Ele difamou o verdadeiro Mashiach que há de vir, né, que há de surgir, nascer, crescer, né, e se manifestar ao mundo, para que as pessoas, quando vê Mashiach,
veja Mashiach como ser ruim, como ser mal, e queiram enfrentar Mashiach, vão para cima de Mashiach, e as nações cristãs são as nações que vão enfrentar Mashiach, chamando Mashiach de ditador, se levantando contra Mashiach. Tá? Então, por quê? Porque da forma que Jesus fala aqui, ele está se referindo a esse ser que ele criou. Tá? Um ser fictício que não existe, nunca vai existir esse anticristo. Tá? Nunca vai existir esse anticristo. Na verdade, um dia, quando o Mashiach verdadeiro surgir, os cristãos vão taxar ele de anticristo. Os cristãos vão ver ele como um anticristo, uma pessoa do mal, e vão se levantar, as nações cristãs vão se levantar contra Mashiach. E vão acabar sendo castigados por Deus por se levantar contra um enviado de Deus. Um enviado de Deus, como Moshe. Então, Jesus mentiu. Tá? Eu gostaria, já que estamos aqui com a Bíblia cristã aberta, gostaria de ler aqui em João, no Evangelho de João, na Bíblia cristã, Evangelho de João, capítulo 13. Capítulo 13. Eu gostaria aqui de chamar a sua atenção para o versículo 12 do capítulo 13 de João. Versículo 12 do capítulo 13 de João, que diz o seguinte, ou seja, capítulo 13, versículo 12, diz assim: estando eu com eles no mundo, Jesus orando, Jesus fazendo uma oração. Aí Jesus diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Jesus mentiu de novo. Jesus está orando, e ele diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição. E João Batista, Jesus. E João Batista. Não. Como ficou Zacarias com a perda do filho único? Como ficou Isabel com a perda do filho único? Porque Jesus aqui, ele fala que nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Está se referindo aqui a Judas Iscariotes. Mas ele está esquecendo-se de quê? De João Batista, filho único de Isabel e Zacarias. Então, Jesus mentiu quando fez essa oração. Que quando ele fala que nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, ele está mentindo, porque João Batista, né, foi degolado e Jesus ele foragiu, ele bateu em retirada. Então, Jesus ele teve a oportunidade de morrer sim por alguém. Esse alguém foi João Batista, mas Jesus perdeu a oportunidade de ter morrido por alguém. Jesus perdeu a oportunidade de ser realmente um Salvador, de dar sua vida em resgate de quem? Da ovelha chamada João Batista, de chegar para Herodes e dizer: não, João, não, Herodes, eu fico no lugar dele preso, solta João Batista. Não, Herodes, quem tem que morrer sou eu, não João Batista, mas Jesus foragiu e vivia foragido. Quando Jesus foi preso, ele estava foragido dentro de um matagal. E quando João Batista o identificou através, ou seja, como Judas Iscariotes o identificou por meio de um beijo no rosto, Jesus ainda fica com raiva, se sente magoado e chama Judas Iscariotes de traidor. Por quanto tempo, se Judas Iscariotes ficasse se escondendo, por quanto tempo Jesus ia ficar ainda? Ou seja, se Judas Iscariotes não tivesse identificado Jesus, não tivesse ido lá
falar onde estava Jesus, mostrado onde Jesus ficava se escondendo, por quanto tempo ainda Jesus ia ficar foragindo dentro do matagal com seus discípulos? Por quanto tempo ainda, gente? Então, ele perdeu a oportunidade de dar vida por João Batista e hoje nós, israelitas, dizemos assim, não, realmente Jesus morreu por alguém. Jesus ele foi lá, conversou com Herodes, convenceu Herodes de ficar no lugar de João Batista, morreu por João Batista, Jesus deu a vida por João Batista. Mas Jesus não deu a vida por ninguém, foragiu quando viu Herodes matar João Batista. Então, nós vemos Jesus aqui ainda desencarnado. Nós vemos Jesus dizer que nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, pedindo para proteger o restante dos discípulos. E nós vemos o quê? Não só os 12, mas Paulo e um montão de outros que não são nem parte dos 12, não fazem nem parte dos 12, morrerem precocemente, tá? Deixarem mulheres viúvas, deixarem filhos órfãos, deixarem as suas famílias destruídas, desestruturadas, porque o marido morreu ou o pai morreu, então a família fica desestruturada, e foi isso que aconteceu. Então, você tenta nos convencer que Jesus é a salvação, mas para nós ele não trouxe nada de bom, nada de bom. Jesus só trouxe morte para quem seguiu ele, para quem acreditou nele, para quem está fazendo como você que tenta nos convencer, acreditar cegamente que Jesus é um ser do bem, mas nós não vemos nada de coisa positiva na pessoa de Jesus. Porque se nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós vemos morte, nós vemos mentira. Ele não foi bom pastor, ele agiu como mercenário. Como ele condenou aqui, que o mercenário vê o lobo e foge, então ele fugiu, então ele ficou na condição de mercenário e não de bom pastor. Então nós, os israelitas, acreditamos em Deus, o nosso Criador. Nós mantemos essa fidelidade ao nosso Deus, aqueles que nos criou, e Deus, o nosso Criador, não merece, Deus, o nosso Criador, ele não merece que nós o troquemos por uma criatura. Nosso Criador não merece que nós o troquemos, tá? Por um homem endeusado pela primeira canonização, né, feita no mundo, que foi a endeusação de um ser humano. E hoje nós vemos o ser humano, né, às vezes não dá o respeito que merece um outro ser humano, mas quando é questão de idolatria, chegam a cultuar outro ser humano, tentando provar que aquele ser humano era um Deus. Era um Deus. Então, nós ficamos com o nosso Criador, nós ficamos com o nosso Deus, aquele que nos fez, aquele que nos formou, e nós nos manteremos assim, fiéis a quem nos fez, fiéis ao nosso Deus, ao nosso Criador, bendito seja Ele. E qualquer outro ser, seja homem, seja anjo, é idolatria. É idolatria. Os anjos de Deus são enviados para fazer a função que Deus mandou que eles fizessem. Mas nós não cultuamos anjos, nós não invocamos anjos, nós não falamos com anjos a não ser com Deus. Muito menos com os seres humanos. Nós não falamos com os seres humanos, nós não cultuamos seres humanos, nós falamos com o nosso Deus, com o nosso Criador, bendito seja Ele. Então, com todo respeito a você, né, a sua crença, a sua religião, né, mas quando insistem em nos evangelizar, nós precisamos dizer para você por que não acreditamos em Jesus. Que Jesus disse que era o bom pastor, mas se comportou como mercenário diante da morte de João Batista. Viu o lobo, Herodes, e fugiu.
em vez de fazer como um bom pastor que ele disse que faria, dar a vida pela ovelha João Batista e não deixar que ela fosse arrebatada pelo lobo chamado Herodes. Então nós continuaremos fiéis ao nosso Deus. Por mais que o mundo nos odeie, por mais que surjam perseguições, por mais que aconteçam coisas, que o amor do mundo nos falte, é importante que permaneça conosco o amor de Deus, o amor do nosso Criador, porque os filisteus sumiram, os midianitas desapareceram, os celtas não existem mais, mas Am Israel Rai. Então, nosso povo israelita vive. Então, nós não somos um povo extinto, nós somos um povo que existe até hoje. Estamos de pé pela nossa fidelidade ao nosso Deus. Porque se nós não acreditássemos em Deus, e sim em Deus e outras criaturas, e em criaturas diversas, além de Deus, criaturas também, nosso povo israelita não existia mais, não existiria mais. Então, por mais que nos persigam, por mais que nos odeiem, estamos de pé. Tá? Estamos de pé e continuando com a nossa fidelidade a quem nos criou, Tá bom, gente? Nossa Bíblia, ela vai de Bereshit a Divrei Hayamim. Tá bom, gente? De Gênesis a Crônicas. Em português. As Bíblias comuns vai de Gênesis a Malaquias. Não existe Mateus, Marcos, não existe Lucas para nós, não existe João Batista para nós, não existe Apocalipse para nós. Não existem essas coisas. Tá, gente? O que existe para nós é um livro que fala de um povo e seu Deus, seu Criador, bendito seja Ele, eternamente. Lehitra